Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do Coringão, nosso clube do coração. E neste vídeo vamos falar tudo sobre Corinthians e Cruzeiro, escalação, expectativa para esta partida. Vamos falar também sobre dia D para Corinthians e Memphis Depay. Vou trazer também essas informações para vocês, tá? Já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, hype o vídeo que também é importante. Chega de enrolação. Bora falar do nosso Coringão, nosso clube do coração. Fiel, primeira coisa que a gente tem que entender, hoje a gente está jogando com o Corinthians completamente desfalcado, tá? A gente não tem Memphis Depay, que está nessa enrolação de renova ou não renova. A gente não tem o Vitinho com problema no menisco. A gente não tem o Zaccaria Labiat, problemas no cruzado. A gente não tem Yuri Alberto. A gente não tem aí várias opções. E agora o Pedro Raul também aí com trauma na costela, tá? Estão desconfiando até de fratura aí diante do jogo do Rosário Central. Pedro Raul não estaria disponível para a partida de hoje. O Corinthians poderia até forçar, mas a gente estaria poupando o Pedro Raul para jogar também quinta-feira diante do Rosário Central. Aí a gente vê o nível que a gente chegou. A gente está poupando o Pedro Raul para poder ser o nosso atacante diante do Rosário Central. Então teve um inscrito que falou para mim, eu achei até engraçado, mas eu respeito a opinião de todos, que, olha aí, corintianeiro, o Corinthians está com um time bom, tá jogando bem sem o Memphis, a gente não precisa do Memphis. Fiel, o Corinthians tá jogando bem sim, mas o Corinthians está jogando bem do meio para trás, vocês concordam comigo? O nosso meio para trás é muito bom, titular, tá? Matheus Bidu e o Mateuzinho tem um ótimo poder de marcação e também de ataque, a gente tem também os nossos dois zagueiros que são bons e o Hugo Souza que é monstro. Então, a gente joga do meio para trás muito bem, mas o nosso poder ofensivo está muito fraco. Até os nossos atacantes hoje a gente não tem atacante, tá? Então a gente não tem atacante que ofereça perigo para os nossos adversários. A gente tem um ataque hoje fraco, um ataque que não está entrosado, diante das lesões e dessa enrolação de Memphis aí, se renova ou não renova. Vocês concordam comigo que se a gente tivesse um Yuri Alberto e um Memphis diante do Rosário Central, a gente poderia ter ganhado aquela partida, né? Contra o Inter, time fraquíssimo do Inter dentro de casa, né? O Corinthians venceu a partida, mas foi desclassificado. Se a gente tivesse lá um Memphis e um Yuri, tenho certeza que a gente teria classificado. Então o nosso poder ofensivo hoje, ele é um poder ofensivo fraco, tá? É isso que a gente tem que entender. E o problema é que a gente está no transfer ban e não pode contratar. Esse também é um outro grande problema, por isso que a gente bate na tecla também que a renovação do Memphis seria interessante. Somando os 3 transfer bans, a gente hoje se encontra em 23 milhões de reais para sair do transfer ban. E o problema não é só sair do transfer ban, tá, fiel? Pagamos os 23 milhões, saímos, agora vamos contratar. E com que dinheiro? A gente não está tendo 23 para pagar, o Corinthians está tentando arrumar dinheiro emprestado, ou ver se tem alguma receita para adiantar. Aí depois que se livrar do transfer ban, não é só se livrar, você tem que ter a grana para ir lá e contratar. E devido à situação do clube, se contratar, só jogadores oportunidade de mercado. A gente não vai chegar e contratar um atacante contundente, um atacante que vai nos servir, ou com aquela característica que o Fernando Diniz gosta. A gente vai ter que contratar o que está à disposição no mercado, né? Ou, em outras palavras, jogadores sem contrato ou jogadores em término de contrato. Então, é uma situação bastante complicada essa do Corinthians. O melhor objetivo que o Corinthians tem hoje, na minha humilde opinião, é manter o que tem até o final do ano. Cara, vamos manter o time que a gente tem sem vender ninguém até o final do ano? Vamos tentar renovar com o Memphis, vamos tentar segurar esse time sem vender ninguém, porque é o que a gente tem de melhor, tá? Eu acho que até melhor do que ir no mercado da bola lá e trazer um Zé Ninguém e a gente gastar um dinheiro que não pode ser gasto, por conta dessa diretoria incompetente que o Corinthians tem, tá? Então hoje pro Cruzeiro, o Corinthians tem um time alternativo, com o Hugo Souza no gol. Aí a gente, time alternativo também por conta da decisão de quinta-feira, tá, fiel? Mas pode ser que o Diniz entre com o time titular. O Diniz já teve muitas ocasiões que ele entrou com o time titular, sendo que tinha um jogo importante de Libertadores ou de Copa do Brasil. Ele já cansou de pôr time titular, mesmo com confrontos aí mais importantes de Libertadores, tá? E Copa do Brasil também no Brasileiro. Ele já cansou de pôr o time titular. Pode ser que surpreenda, mas se a gente entender que tem uma decisão importante na quinta, obviamente ele deve vir com um time aí mesclado, tá? Com o Hugo Souza no gol, Pedro Milans na nossa lateral direita, aí a gente vem de André Ramalho, João Pedro Tchoca, zaga completamente reserva, e também Fabrício Angileri. Esse é certeza que vai jogar, com certeza. No meio campo, Matheus Pereira e Alan,
Dieguinho, tá, fiel? Deve ser também a outra novidade que, cara, sinceramente, o Dieguinho, pra mim, ele é muito importante, tá? Aí a gente deve entrar também aí com o Bidon, eu acredito que ele não vai colocar também todos os reservas, tá? Então deve ser ali um Dieguinho e Bidon. E na frente, Jesse Lingard e Guinegão. Eu acredito que pode ter este ataque do Corinthians, que é um ataque até interessante, né? O Guinegão faz tempo que não ganha oportunidade. O Dieguinho é um jogador muito versátil, muito bom. E a gente vai jogar às 7h30 da noite dentro da Neoquímica Arena, que é outro fator importante. Jogo importante, tá, fiel? Que se a gente ganhar, a gente assume a 5ª posição do Campeonato Brasileiro, passando o Bahia, que empatou ontem, tá? Então eu acho que é um jogo muito importante pro Corinthians, esse do Brasileiro, podendo assumir a 5ª posição aí com vaga direta na Libertadores do ano que vem. Não é verdade? Caso dê merda aí na Libertadores que a gente não consiga se consagrar campeão, a gente tem a chance de se classificar diretamente no Campeonato Brasileiro. O que vocês acharam dessa escalação? Comentem, sua opinião é muito importante. Ontem eu respondi todos os comentários dos 2 vídeos. Aqui eu não me permito que você comente e fique no vácuo. Fiel, eu acredito que o Corinthians tem totais condições aí de ganhar essa partida, até de ganhar, e jogando dentro de casa a gente sempre é muito forte. Isso também é outro fator bastante importante, tá? Bora falar aqui de Memphis Depay, corintianeiro, mas Memphis de novo, fiel, não sou só eu, né? Todos os canais falam de Memphis, porque é a notícia que a gente tem de momento, tá? E dia D, tá, fiel? Dia D, pegando aí o título do filme do Steven Spielberg, Dia D, que inclusive é um filme muito bom, assistam, que vocês vão gostar, tá? Dia D para Corinthians e Memphis Depay, tá? Estão falando que a decisão final sai aí na segunda-feira, até porque, tá? O Corinthians, nesse momento, ele já tem o sim do Memphis para diminuição dos valores combinados. Então eu acho que agora não tem escape, né, fiel? Mas eu ainda, a minha opinião sincera, eu acho ainda difícil que essa renovação aconteça, mas é uma opinião. Mas a informação é que está ainda negociações muito bem, como eu trouxe em vídeos passados, só que a informação nova é que segunda-feira, amanhã, é o dia decisivo para Corinthians e Memphis Depay para a decisão final, tá? Segundo informações, o Corinthians, o Osmar Stabile, né, como a gente sabe, sofre uma pressão interminável, uma pressão muito forte dos bastidores, até pressão interna lá dentro do Corinthians, os que estavam a favor do Memphis. Ele tem um pequeno apoio político que não é a favor da renovação do Memphis, que é onde mexeu com ele, onde ele decidiu não renovar com o Corinthians. O salário do Memphis não é a questão aqui, tá? O Memphis vai ganhar 2.200.000 reais, não é a questão salarial, mas o que pega mais é a questão da jogabilidade do jogador, que poderia estar ajudando o time desde a partida lá do Inter contra o Beira-Rio, tá? Na segunda partida na Neoquímica Arena. A questão também da dívida, que seria aí 42 milhões sem alterações, tá? Essas 42 milhões a gente pagaria em 2 anos, que seria o contrato dele até 2028. 2 anos para pagar uma dívida de 42 milhões sem juros e correções monetárias, que o jogador não deixou e falou que não quer juros, que é só receber aí os 42 milhões de reais. Muito melhor que a gente pagar aí 70, 80, 90 milhões de reais com juros e correções monetárias aí na data FIFA, né? Olha, caiu no transfer ban, vocês têm data para pagar. Aí tem que arrumar o dinheiro de uma vez para se livrar do transfer ban. E essa administração do Osmar Stabile, tá, fiel? Inclusive, todas foram horríveis. Augusto Melo, Stabile, Duílio e Andrés, pelo amor de Deus, né? Eles acabaram com o Corinthians de forma, não é figurativa, eles realmente acabaram com o Corinthians. Então a gente tem aí uma administração pífia da parte do Corinthians, uma administração horrível, que esses presidentes, esses ex-presidentes, eles acabam com o Corinthians da pior forma possível. Mas essa gestão é a primeira gestão que ainda estamos no transfer ban, porque quando na época do Duílio, do Andrés, do próprio Augusto, mesmo no transfer ban, passava alguns dias, eles iam lá e pagavam, principalmente com o mercado da bola aberto. O mercado da bola está aberto, o Corinthians não está nem preocupado nem um pouco em pagar esse transfer ban de 23 milhões de reais das 3, não está nem um pouco preocupado sobre a condição de poder contratar algum jogador para ajudar e potencializar esse time para quem sabe conquistar uma Libertadores, tá? A preocupação do Corinthians hoje chama política. Ele está aqui com o tampão de cavalo aqui que só enxerga reto e só política está à frente. Política, política, política e mais política, tá? Porque estamos falando de poder, né, fiel? Estamos falando de poder, estamos falando de quem vai sentar na maior cadeira lá do Corinthians.
Estamos falando aqui de quem vai ser o presidente do Corinthians. Então os caras não estão preocupados com nada. Como eu disse para vocês, o Corinthians é a quarta, quinta opção para eles. Os caras estão preocupados quem vai aí ser o novo presidente do Corinthians. Se o Osmar Stabile vai conseguir se reeleger e continuar com o poder, ou os outros que estão interessados no poder. O Corinthians aí que se exploda, né? Vamos aqui pensar primeiro na nossa reeleição. Então, é uma situação também bastante drástica. Então, o Corinthians hoje vive uma situação financeira completamente catastrófica. Estamos vivendo uma situação financeira catastrófica, tá, Fiel? O Corinthians hoje não consegue mais pagar a sua dívida de forma, vamos dizer assim, cara, apenas com uma intervenção judicial ou um aporte financeiro chegando de fora, porque os juros já estão tão altos que eu acho que o Corinthians só consegue pagar juros. O Corinthians não vai conseguir nunca chegar no capital da nossa dívida, porque ela já está gigante. Estamos aí, tem gente que fala que a gente já passou os 3 bi, cara. Tá? Então, são dívidas que os juros dela, já o Corinthians não aguenta mais chegar a pagar todos os juros junto com o capital, a não ser que chegue um aporte financeiro muito grande de fora. Com o Osmar Stabile na presidência, isso nunca vai acontecer. A gente tem a ciência que isso nunca vai acontecer. Ou a gente adota uma SAF, tá? Não estou falando exclusivamente da Safiel, Safiel é uma ótima opção que tem aí, ou uma intervenção judicial, que a gente seca todos os investimentos, a gente corta pela raiz todos os investimentos de jogadores sobre o futebol, tá? Que a gente passe um perrengue durante aí uns 5, 6 anos, mas consciente, olha, a gente vai passar um período de estagnação futebolística, a gente dificilmente vai conquistar algo, mas a gente vai enxugar as dívidas do Corinthians para o Corinthians entrar dentro da normalidade financeira e aí virar um gigante no mercado, né? Corinthians com a Neoquímica Arena quitada, com certeza a gente é um gigante. Fiel, o Corinthians sem dívida, operando 100%, é um time imparável, é um time que arrecada muito, é um time da torcida, cara, a torcida mais, vamos dizer assim, mais presente que a do Corinthians não existe em lugar nenhum do mundo, tá? Corinthians em estreia de campeonatos paulistas, com times aí, vamos dizer assim, menos cogitados, com times aí do interior de São Paulo, o Corinthians lota a Neoquímica Arena, cara. É uma coisa surpreendente. Então a arrecadação do Corinthians ela é muito grande, ela é muito gigante para o clube. Então o Corinthians sem dívidas, operando 100%, é um monstro financeiramente falando. É um monstro. A gente já fica em terceiro lugar com o maior clube que mais arrecadação de receita, estando em páginas policiais, com os 4 presidentes sendo investigados, com tudo que acontece dentro do Corinthians, com desvios. A gente ainda é a terceira maior receita. Imagina o Corinthians operando 100%, sem dívida de estádio. Cara, a gente é uma potência mundial, com certeza o Corinthians é uma máquina de arrecadar dinheiro, mas infelizmente os administradores que estão lá nunca vai deixar a gente alcançar esse parâmetro, porque eles administram mal o Corinthians e também o Corinthians hoje está pagando muito juros, tá, Fiel? Muito juros. O Corinthians deve muito empresário por valores exorbitantes, o Corinthians deve esse estádio aí por valores também exorbitantes, que só paga juros anualmente e nunca chega no capital. Em outras palavras, se a gente nunca chega no capital, a gente nunca quita a dívida, cara. Então é uma situação bastante grave. Então o Corinthians segue hoje aí, né, Fiel? Entre Corinthians e Cruzeiro, vamos aguardar aí 7h30 da noite uma possível vitória do nosso timão. Dia decisivo para Memphis Depay amanhã, segunda-feira. Espero que possamos vir aqui com uma informação boa. Os transfer bans continuam sem perspectiva de contratação. Essas são as informações do nosso Coringão de hoje, tá? Teve um inscrito que trouxe aqui para mim nos comentários, tá? Eu gosto de comentar e, cara, o espaço é de vocês. Vocês podem comentar o que vocês quiserem. Eu respondo até críticas, tá? Mas só tô apenas aqui respondendo a pergunta. Cara, todo vídeo seu você só fala mal do Corinthians. Aí a resposta que eu dei para ele foi o seguinte: mas tem alguma coisa hoje boa acontecendo no Corinthians? É o que eu falo para vocês. Tem algo bom pra gente trazer aqui pro Corinthians hoje? Não tem. As notícias que tem são ruins. Eu, Fiel, sou uma pessoa que trago aqui as informações que eu recebo. Eu não escolho a informação que eu quero trazer. Eu recebo a informação e trago para vocês, tá? A minha escolha é quando tem muita informação e qual informação eu vou trazer de dia, mas no vídeo cedo, e qual informação eu vou trazer no vídeo da tarde. Mas minha única escolha é essa, mas as informações do Corinthians hoje não são boas, são dívidas, são transfer bans, são erros de contrato, de renovação ou não renovação, são erros gravíssimos que comete com o estádio, que não ficou bom e o Yuri, o Labiá machucou, são contusões, é um time completamente desfalcado, é o Pedro Raul que se machucou, são as informações que tem, a gente trabalha com a informação que tem, não adianta que eu fabricar informações
para trazer informações boas pro Corinthians, isso não vai acontecer. Tá bom? Meu muito obrigado por tudo, fiquem todos com Deus, tá, fiel? Fiquem com Deus aí. Hoje tem um jogo do Corinthians, tá? Então não vou trazer o vídeo da tarde, provavelmente eu trago uma live para vocês, mas aí eu deixo programado no canal, tá bom? Mas mesmo se eu não trazer a live, eu trago um vídeo à noite aí falando sobre o jogo, tá bom? Então muito obrigado por tudo e vai